Imagine só, você tem uma amiga bastante ruim que gosta de te humilhar, sendo tóxica com você. Às vezes você quer só conversar com ela e ela meio que dá uma de doida. Você acha com seus amigos, dizendo que você é um bosta. E sim, é um mangá desse que eu vou falar hoje. De um cara que sai de beta para um alfa. Vamos ver e aprender com esse cara. De sair com um betinha para um alfa. E para mostrar que o anime já é bastante educativo, a menina começa humilhando o garoto, dizendo que ele é um perdedor, mandando ele chorar, parecendo a Nagatori. E depois explica um pouquinho sobre ela, que ela se chama Rua e ela é como se fosse uma princesa na vida real. Ela é muito rica, popular e tem um controle bastante grande. Enquanto ele se chama Kazuma e ele é emo, tímido e além disso, amigo de infância dessa garota bastante rica. O único problema é que ela gosta de humilhá-lo, chamando ele de uma sombra perdedora, dizendo que o único valor dele é ser amigo dela e só. Teve um dia que ela acabou chamando ele para um encontro, na verdade um encontro entre amigos, dizendo que vai apresentar outras pessoas, que ele também tem como objetivo achar uma namorada, pelo menos é isso que ele quer também. Chegando lá, ele é humilhado por todos, todo mundo começa a rir dele do nada e ela começa a tirar onda da cara dele, gritando, dizendo que ela não suporta ser amigo dele, dizendo que ele é um perdedor e ele fica frustrado, dizendo que se é assim eu vou cortar nossos laços de amizade. E ela fala, o quê? E depois começa a ofender ele, dizendo que ele não vai fazer isso. Então ele acaba dando um murro na mesa e fala, passa bem, e vira as costas e vai embora. E ela fala, você não pode fazer isso comigo. Mas o que assusta mesmo é que ele deixou o dinheiro ali com uma mesa toda rachada, uma mesa de concreto, mostrando que esse garoto tem uma super força bem grande. Só que quando ele tá saindo, ele fala, eu estou finalmente livre. Enquanto isso, o avô dela, que é também o diretor da escola, já basta ser extremamente milionária, ela também tem um avô bem influente da escola, ela vai reclamar sobre esse tímido da amizade, dizendo, meu amigo tímido da amizade. Ele até pergunta, você fez o que com ele? Ela fala que diz que ele é um perdedor, que ele é um porco e um monte de coisa. Mesmo assim, ela ama ele. Sim, ela falou que ela ama. O que quer dizer com isso? Que ela é uma Tudane. Aquelas meninas que gostam do protagonista ou algo do tipo, mas gosta de humilhá-lo. Nunca fala que ama ele. Depois disso, a prima dela, que também tá aí no momento, fala sobre ele, dizendo que esse garoto não é um garoto comum. Ele foi criado para ser a sombra dela já e ficar um pouco atrás dela, porque ele é inteligente, ele é forte, já demonstrou com aquele murro que ele deu no concreto, porém ele nunca revelou, ele meio que ficava sempre atrás. Ele era para ser um garoto extremamente popular. No outro dia, quando ele entra na sala de aula, a mesa dele foi confiscada, não, onde ele fala que provavelmente foi a garota lá que tirou a mesa e ele não pode fazer nada, que ela é a rainha da escola. E com isso ele vai pro porão para estudar lá, já que só tem lá para estudar. Chegando lá, ele encontra uma garota semi-nua. Ela grita, ele meio que pede desculpa, mas a boboca lá fala, será que agora ele vai vir pedir desculpa para mim porque eu joguei ele no porão? Aí tá com uma garota lá pedindo desculpa e quase namorando com a garota. Isso vai dar um triângulo amoroso daqueles, e logo que a garota é poderosa vai fazer muita coisa ruim. E ela acaba se apresentando como o Minato, que logo pensei no pai do Naruto, mas enfim. E depois ele pergunta porque ela tá com o uniforme de treino. Ela fala que é porque ela quer dançar ali, nos escondidos. E ela fala também que é dublador e tudo mais, e tá praticando dança. Agora que ela vai fazer um ensaio pra dançar agora. E ele pergunta, e as aulas? Ela fala que tá sofrendo bullying, porque quando chegou lá, fizeram a mesma coisa que fizeram com o protagonista, pegaram o canto dela. Logo ele pensa na Rua, dizendo que deve ter coisa dela aí. E ela confirma, ela fala que a Rua e ela estão na mesma agência. Mesmo assim, ela se sente inferior à Rua e tudo mais, mas não quer fazer mal a ninguém, fazendo o protagonista gostar muito dela. E ele fala que vai começar a acompanhar ela e até mesmo ajudar ela. E ela fica muito feliz, dizendo, eu conto com você, Suzuki. No outro dia, a Rua pergunta se ele tá sentindo falta dela. Ele acaba só ignorando e indo embora. Mas um gado dela acaba chegando lá dizendo, você não escutou ela não, meu amigo? E aí ele acaba ignorando. Só que o cara começa a querer dar um murro nele e ele meio que se teletransporta igual o Dragon Ball e fica nas costas dele. Ele tenta revidar de novo, só que a Rua fala que não é pra tocar um dedo nele. E o Kazuma fala, Rua. E ela fala, o que foi, Kazu? Você realmente acha que foi legal ou algo assim? E meio que ele acaba escolachando ela, dizendo que deixa ele em paz. E ela fala, ele é tão legal, quando ela tá toda apaixonada por ele. Enquanto isso, ele tá ensinando o Minato, onde ele acaba caindo e ele acaba pegando ela. E rolando aquele romance bem clima de anime clichê. Além disso, ele dá um passo de dança aqui, meio que é uma técnica de luta pra ensinar ela. Só que ela fala que isso é impossível e ela não vai aprender isso não. Embora ela tenta fazer isso aqui e o protagonista acha muito fofo. Depois disso, ela se aproxima dele e fala, se você quiser, você gostaria de... Quando ela terminar de falar, a Rua acaba chegando com muita raiva, dizendo, o que você está fazendo com o Kazu? Parecendo o próprio demônio em pessoa. Ela só vai emputecer
verdadeiros que ele estava ali com outra garota e ela foi confirmar e ela tava mesmo. E depois ela começa a dar chilique, chama ela de lixo. Mas a Minato fala que o Kazuma apenas ajudando ela. Mas ela nem liga, ela fica doida e fica falando um monte de coisa. Aí ela fala pro Kazuma que ela é feia, horrível por causa da franja. E quando tira a franja, os olhos dela é linda. Logo assusta ela é muito bonita. E até tanto que queria colocar fita no cabelo dela pra ficar com franja. Só que o Kazuma chega perto da cara dela e fala que ela tem que aprender o seu lugar. Isso faz ela ficar toda assustada. E depois ela acaba recuando, chamando o Kazuma de idiota. Depois o Kazuma fala para ela que com essa dança ela vai superar a Rua. E manda gravar vídeos para o YouTube. Ela fica até com vergonha, né? Porque não gravar porque teve timidez, essas coisas todas. Depois de um tempo ela começa a gravar vídeo para o YouTube, né? Onde ela faz vídeos de orelha de coelho. E faz dancinha, onde o protagonista acha ela muito fofa e até gosta. Mas a Rua fica com muita raiva porque ela tá tendo muitas views. Então ela começa também a fazer cenas fofas para poder atrair o público. Isso faz até mesmo o próprio Kazuma ficar com muita raiva. E com isso, o Kazuma acaba ajudando a Minato, né? Onde ele começa a divulgar, mexer com alguns fóruns para poder divulgar os vídeos da Minato. No outro dia, ela acaba agradecendo muito pelo Kazuma, porque ela conseguiu visualizar muito por culpa dele. Mas acaba aparecendo na rua vestida não, né? Com a orelha de gato. E acaba desafiando a Minato por um evento que vai acontecer com a orelha de gato. No outro dia, no evento do orelha de gato, ela tá com vestida de empregada, na onde o Kazuma acaba dando uma orelha pra ela. E ele fala que ela tá muito linda com essa tiara de orelha de gato. Ela fica muito nervosa sem saber o que falar. Mas o Kazuma é um atacante, ele fica só elogiando a menina, tá dando uma de atacante mesmo. E depois ele fala, vamos pegar até o último fã daquela idiota. E assim o evento se inicia, não da Rua está cantando uma música para os seus públicos. Mas também aparece a própria Minato, que também tá cantando. E a Rua fica com raiva, dizendo que ali é ela que é mais bonita e ela não é bonita. E assim as duas acabam cantando e desafiando uma a outra para saber quem vai ganhar essa batalha de música. Logo o protagonista confirma que a Rua vai perder essa batalha de música, porque a própria Minato é a mais fofa, ela faz até posição, e como ela descobriu o rosto, ela é a mais bonita que a própria Rua. Só que tem uns agentes se movendo na onde o protagonista vê aquilo, que são os agentes da Rua. Só tem um cara lá que tava procurando a sua gangue para pegar a menina lá, só que o protagonista estava lá e ele tinha derrubado todos que tava ali. E depois acaba derrubando também esse cara. E depois fala para a própria Minato dizendo, você vai conseguir, dê o seu melhor. E ela fica feliz e acaba cantando e ganhando a batalha de rima. Enquanto a Rua acaba levando uma queda e é humilhada totalmente. No outro dia, a própria Minato fica famosa na escola, onde ela fica popular. A Rua fica com muita inveja, mano, porque ela ficou popular. Só que o protagonista, ele pensa que ela vai ficar igual a Rua, então ele meio que se afasta. Só que a Rua acaba chamando ele. Ela não é igual a Rua, desumilde. E ela chega no protagonista, conversando com ele, dizendo que gosta dele, que ela quer mais dicas também dele, e dizendo que só ele pode chamar ela pelo primeiro nome. E além disso, ela é atacante, ela dá em cima do próprio protagonista. E enquanto a Rua fica com muita raiva e ciúmes. E a Minato acaba se agarrando no protagonista. Logo eu pensei, esse mangá vai acabar aqui. E já acabou, foi porque já tá acabando o romance aqui. Enquanto a própria Rua acaba gritando e desmaiando de tanto estresse. Depois que passa um tempo, onde ele fala que meio que ele tá meio afastado da Minato. Mas isso é porque ela tá trabalhando como atriz. E isso meio que consome tempo dela. Enquanto isso, tem uma garota conversando com um monte de alunos, falando sobre o seu namorado rico, que dá coisas caras para ela. Mas ela tá ocupando o centro de uma pessoa que quer sentar ali. O protagonista, que é educado e cavaleiro, ele chega lá e manda ela sair para poder a outra sentar. E ela diz que não vai. Então ele tira ela na marra. E claro que ela fica bastante tímida e depois fala que é pra soltar ela. E diz, o que você tá fazendo comigo? Mas acaba chegando também a Rua, que diz o que diabos está acontecendo. E diz que é pra não mexer com o seu Kazuma. Ele fala, eu não sou seu Kazuma. Esqueça aí, desista de mim. Você é só apenas uma estranha. Ela fica triste, gritando, dizendo que ela vive pensando nele, que não quer ficar longe dele. E ele fala que só tá do lado daquelas pessoas que trabalham duro. E com isso ele vira as costas e vai embora. Depois ele vai pra uma cafeteria, onde ele quer trabalhar lá, já que ele tá precisando de dinheiro. Só que ele acaba encontrando aquela garota que ele agarrou lá na escola. E ela trabalha no local, por incrível que pareça. Já a Rua, ela diz que ia começar a trabalhar duro, com um monte de foto do protagonista na parede. Depois vem a Iragi encramando com o protagonista, falando porque ele tá trabalhando ali e tudo mais, porque ela não queria que ninguém soubesse que ela trabalha ali. Ele pergunta, por que você tá calado? Ele fala que é porque ela é uma pessoa que se esforça, é uma pessoa que é legal, ele gostou dela porque ela tá
trabalhando e tudo mais. Ela fica um pouco nervosa e diz sim. Ela confirma que tá trabalhando duro. E a roupa dela já demonstra que ela trabalha duro. Toda suja, com os pés, mostrando que ela varre, limpa e tudo mais. E faz comida também. Ela fica meio nervosa e fala: apresse, vista seu uniforme. E depois os dois ficam bastante amigos, na onde ele ensina ele sobre o trabalho do restaurante. Só que depois ela fala: não. Nós somos inimigos, nós não somos amigos. Eu fui mal com você. Mas ele fala que não contou relação com ela, e sim com a rua. Ela foi controlada pela rua para poder fazer aquelas coisas. E ela confirma que sim. E ele fala que gosta dela, porque ela é uma pessoa esforçada, a Iragi. Ela tira até uma brincadeirinha. Mesmo meu peito sendo pequena, e ele confirma que sim. Mesmo o peito dela sendo pequena, ele gosta dela. E ela acaba agradecendo, falando: obrigada. Mas acaba aparecendo a própria Minata, que parece ali para conversar com ele no restaurante. E até come lá e gosta do alimento de lá. E a conta a Iragi acaba se escondendo para não ver que trabalha ali. E depois ela abraça ele e agradece e vai embora, dizendo que finalmente ela tá livre das correntes da rua. Enquanto isso, a Iragi, que estava escondida, ela vê tudo aquilo e pensa que eles estão tendo alguma relação romântica. Mesmo assim, ela sente inveja, porque ela queria ter um romance desse. Tá se apaixonando pelo protagonista, meu amigo. Depois de um tempo, aparecem uns caras que tá no restaurante comendo e eles são uns babaca, porque eles são assediadores e acaba assediando ela. Mas o protagonista acaba jogando um refrigerante nele, ele dá um giro e acaba quebrando a garrafinha na tapa. Será que é o fio do giro perdido? E depois disso ele mete uma dedada no pescoço do cara e depois ele acaba estrangulando ele, falando que se ele voltar ali, vai se ver com ele. E a Iragi acaba abraçando o protagonista e acaba se apaixonando, chamando ele de idiota, que não devia ter feito isso. Depois disso, ela só pensa no protagonista e tudo mais, fala que realmente se odeia por ter feito mal com ele, que ela também praticava bullying com ele. Mas ele fala que mesmo assim, ele respeita a Iragi, porque ela tem uma bolsa de estudo, ela não tá naquela escola pagando, é uma bolsa que ela ganhou devido à rua. Então ela tinha que obedecer à rua, ou então ela não ia estudar ali. Aí acaba aparecendo a própria rua, dizendo: saudade caso. E a gata ladrona, que tá chamando a Iragi de ladrona. E ele vê uma garota que parece até uma máquina, mas é uma assassina que foi contratada por ela. Ela vai acabar matando o Kazuma. E depois ela fala: o que você está fazendo? Pega colocando as mãos do meu cais para Iragi. E depois começa a ameaçar, dizendo que isso agora significa guerra, dizendo que vai tirar a bolsa dela, chamando ela de mentirosa. Só que o Kazuma tenta interromper isso aí. Ela fala que é para ele calar a boca, que isso é entre ela e a outra lá. Só que ele acaba largando um beijão para ela deixar de ser besta. E ela fica com essa cara chocada quando ele fala: isso já não é mais mentira. E por causa desse beijo, a rua manda matar ela. E a assassina que ela contratou, literalmente vai obedecer. Só que ele dá um chutão, uma bicuda no estômago dela, que ela sai voando. E aí ele diz: só isso? Eu pensava que você é de elite. E então ela taca com uma faca nos pés e ainda por cima é detida. Mas ela começa a rir, como se achasse um oponente à altura. E em resumo, vai fazer parte do harém do protagonista. E ele até sugere, o nome dela é Rei. Ele sugere a Rei de largar dessa família. Ela meio que recusa. Enquanto a rua só fica surtada lá, dizendo que é pra matar a garota e não ele. Só que acaba aparecendo a prima dela, dizendo que já chega, que já tá bom até demais. Ele até tenta brigar, discutir, mas diz: não, chega, acabou essa brincadeira. E ela acaba dizendo: eu exagerei. E pede desculpa por ter tentado matar a Iragi. Pois a prima da rua tenta convencer o Kazuma a voltar para a família. Só que ele nega, porque ele não quer se envolver mais com a família, não. Então ele fala: normal. Começa a rir e depois já imaginava isso e vai embora. Depois disso ele pede desculpa pela Iragi, mas a Iragi fala tudo bem. Ele fala também que ele nunca teve amigos normais, sempre foi assim a vida dele, mas depois agora ele quer continuar tendo uma vida de boa. E chama ela pra fazer compras. E ela acaba aceitando e abraçando ele. Depois pede um beijo, na onde ele acaba aceitando e os dois acabam se beijando. Agora vocês vão namorar? Eu não sei, porque eu vou terminar por aqui, porque eu tô vendo que isso aqui vai ser um harém daqueles. E eu já tá ficando muito grande também. Então, se vocês gostaram do meu vídeo, dê aquele like pra reforçar mais e talvez eu faça uma parte 2 depois. Então, até depois.